Olá, caro estudante! E aí, tudo bem com vocês? Espero aí que vocês estejam bem. Então, vou te fazer uma perguntinha. Já viu o vídeo anterior, o nosso primeiro vídeo sobre integral da potência? Então, se você ainda não viu este primeiro vídeo, eu te peço que você assista novamente. Eu vou colocar ele aqui para que você possa, então, entender um pouco mais a nossa aula de hoje, tá bom? Então, espero que você goste. O objetivo, então, da aula de hoje é trabalhar com a integral da potência. E aí, nessa integral da potência, a gente vai ter, então, assim, umas integrais um pouquinho mais sofisticadas, vamos dizer assim, que vai te desafiar mais, perfeito? Então, só para relembrar um pouquinho, para quem está assistindo pela primeira vez aqui este determinado vídeo, a integral da potência, quando você tem x elevado a um certo número, desde que ele seja diferente de menos 1, o que você tem que fazer? Você vai escrever aqui, ó, x elevado a n, que é o meu integrando, é x elevado a n mais 1, esse é o expoente, e o denominador também eu vou ter n mais 1, mais uma constante, porque é uma integral indefinida. Perfeito? Então, vamos lá aqui, ó, vamos aplicar para o nosso primeiro caso de exercícios desafiadores hoje. Então, olha só, veja que aqui a gente tem o meu integrando, ele é um pouquinho mais... Aí você olha, puxa, ele é um pouquinho mais difícil. Será que é um pouquinho mais difícil? Você vai observar que a gente vai usar coisas que a gente já vem utilizando desde lá, a parte de derivadas também, os lembretes. Veja aqui, ó. Essa raiz aqui, eu posso reescrevê-la como x elevado a um certo número. Assim como as outras raízes também, eu vou escrever com essa ideia. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que pensar, como é que eu vou atacar esse exercício? Veja que dentro da raiz eu tenho apenas um único termo. Então, significa que você pode escrever como o x elevado a um determinado número. Tá? E aí, ó, como é que eu vou escrever raiz cúbica de x elevado a 5, raiz quadrada de x ao cubo e o meu denominador? Veja aqui, ó, eu vou ter x elevado a 5, que é a potência aqui, ó, do x aqui dentro da raiz, dividido pelo índice da raiz, que no nosso caso é 3, né? Então, eu tenho uma raiz cúbica. Então, eu vou ter x elevado a 5 sobre 3, menos 4 vezes... Bem, raiz quadrada de x ao cubo, eu vou escrever como x elevado a 3 sobre 2. Dividido por raiz quadrada de x elevado a menos 8. Então, você vai ter que reescrever como x elevado a menos 8 sobre 2. Perfeito? Ó, passo a passo aí para você. Agora, observe que a gente pode pegar essa determinada fração, eu tenho só uma única fração aí, né? Eu posso separar em duas. Isso vai facilitar a interpretação, porque o meu denominador ele está sozinho. E aí isso vai me relembrar uma outra regra lá da matemática básica. Olha só como é que nós vamos escrever. Ó. Aqui eu tenho x elevado a menos 8 sobre 2. Bem, menos 8 sobre 2 dá para dividir, né? Então, vai gerar o menos 4. Então, essa primeira parcela aqui, ó, vai ficar com o denominador x elevado a menos 4, viu? Agora ali, ó, a segunda parcela, 4 vezes x elevado a 3 sobre 2, perfeito? Vou ficar com o denominador x elevado a menos 4. Muito bem, isso daqui está me cheirando divisão de mesma base. Então, lá na matemática básica, você aprendeu no estudo sobre potência, a parte de potenciação, que divisão de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Como é que é essa subtração? Sempre é a subtração numerador, expoente de cima, menos, eu vou pegar lá no meu denominador o expoente dele. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 sobre 3, que é o expoente aqui do numerador, menos expoente do denominador, que é o menos 4. Pronto, só isso. A mesma ideia a gente vai trabalhar nesta segunda parcela. Ó. Eu tenho 4 vezes, aí repito a base que é x, aí eu vou ter expoente do numerador menos expoente do denominador. Perfeito? E aí, organizando, a gente vai ter aqui, ó,
Menos com menos vai dar mais, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 5 sobre 3 mais 4. Aí, você pode tirar o MMC e pode chegar ao resultado 17 sobre 3. Eu, particularmente, faço. Aqui vai dar positivo. Então, eu vou ter 4 positivo vezes 3 vai dar 12. 12 mais 5, 17. Então, 17 sobre 3. A mesma jogada a gente vai fazer nesta outra parcela aqui, ó. Menos com menos é mais. Então, eu vou ter 3 sobre 2 mais 4. 4 vezes 2 é 8. 8 mais 3, 11. Por isso que aqui está escrito 11 sobre 2. Tá bom? Então, olha só. Vamos analisar aqui, ó. Veja que o teu integrando no início, nossa, ele é meio estranho, meio difícil. Mas veja que você utilizou regras aqui, a gente trabalhou com regras do ensino fundamental, né? Com a parte de potenciação e radiciação aqui, ó. E aí eu simplesmente caio nesse novo integrando, onde agora eu posso atacar a resolução da integral da potência. E aí a gente pega simplesmente esse expoente, que é 17 sobre 3, e soma com mais 1. Tanto no expoente aqui, ó, da variável x, e a gente vai repetir também aqui no denominador. Menos, aqui, ó, 11 sobre 2 de expoente, então 4 vezes x elevado a 11 sobre 2 mais 1. E o meu denominador vai ser 11 sobre 2 mais 1. Tá vendo? Como simplificando, resolvendo passo a passo, agora dá para você entender que aquela expressão ali, ó, parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. A gente pode simplificar e transformar nesse integrando aqui. Tá bom? Então, a gente vai organizar aqui, ó, 17 sobre 3 mais 1 vai gerar 20 sobre 3. 11 sobre 2 mais 1, 13 sobre 2, né? A mesma coisa aqui no denominador. Aqui a gente tem divisão de fração, tá bom? Onde eu vou ter, ó, repete o numerador. Aqui eu já escrevi no formato de raiz, tá? Ó, x elevado a 20 sobre 3. Esse 3 é o índice da raiz, né? Então, eu tenho aqui raiz cúbica de x elevado a 20. E aqui eu multipliquei pelo inverso do denominador. O denominador é 20 sobre 3. O inverso é 3 sobre 20. Pronto, essa parcela está resolvida. Agora, veja aqui, ó, nessa segunda parte, eu vou ter x elevado a 13 sobre 2, certo? Então, raiz quadrada, índice 2, ó. Então, eu vou escrever assim, ó, raiz quadrada de x elevado a 13. Agora, vezes o inverso do denominador. O inverso do denominador aqui é 2 sobre 13, mas tem um 4 aqui na frente. Então, vai ficar 8 sobre 13. Então, eu vou ter 8 raiz quadrada de 13, tudo isso dividido por 13 mais uma constante. Veja aí que neste exercício ele foi um pouco mais desafiante, né? Mas a gente utilizou regras que você já viu no passado, tá bom? Vamos aqui para o nosso, então, segundo exemplo. Veja que nesse segundo exemplo, eu posso aplicar a integral da potência de forma direta? Não, você não pode aplicar. A gente precisa reorganizar o nosso integrando, que foi como eu fiz no exercício 1. Lembrando aqui que eu vou reorganizar essa parcela aqui primeiro, porque eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos? Como é que é isso, né? Ah, olha só, para relembrar para você, ó, quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro mais 2 vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, veja que eu vou trabalhar apenas com esse pedaço aqui agora. Então, eu separei aqui, onde quem é o meu A é 2x, quem é o meu B é o número 4. Substituindo aqui no nosso lembrete, né, e fazendo as continhas aqui, a gente vai chegar a esse resultado de esse termo é igual a 4x ao quadrado mais 16x mais 16. Perfeito? Então, eu vou pegar este resultado aqui e eu vou substituir aqui no meu integrando, para ele poder ficar mais simples e mais fácil. Então, veja aqui, ó, repetir a integral que foi fornecida, substituir esse termo por esse daqui, ó, tá aqui. E aí, se a gente aplicar a propriedade distributiva e organizando os termos que vão ter aí o mesmo grau, a gente vai ter que a minha nova integral
vai ter esta cara aqui de integrando. Veja que a parte mais importante dessa integral é você perceber como que você tem que reorganizar o meu integrando. Tá bom? Essa é a parte fundamental que todo estudante precisa entender no início. Depois disso, meu caro, olha só como é que está o meu integrando. Está muito mais simples. Então, vamos lá. Então, aqui, vamos aplicar a integral da potência. Eu vou ter, ó, integral de 4x ao cubo, 4 vezes x elevado a 3 mais 1, dividido por 3 mais 1. Eu estou aplicando aqui, ó. Beleza? Mais 8 vezes x ao quadrado, né? Então, 8 vezes x elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1. Menos 16x. Então, tá bom. 16 vezes x elevado, aqui o expoente é 1, ó. Então, 1 mais 1 aqui em cima. E aqui embaixo, 1 mais 1 também, conforme diz a regra aqui. Beleza? Agora que eu tenho o menos 32, ó. O 32 está sozinho. Bem, o 32 é a mesma coisa que a gente escrever 32 vezes 1, certo? Bem, mas o 1 eu posso escrever como x elevado a 0. Supondo que o nosso x não é 0, então eu vou ter 32 é a mesma coisa que 32 vezes x elevado a 0. Por isso, então, que eu escrevi aqui para você, ó, 32 vezes x elevado a 0 mais 1. Dividido por 0 mais 1, para ficar mais fácil para você entender. E aí, agora, organizando a minha integral desse meu novo integrando, que representa também este integrando daqui de cima, é x à quarta mais 8x ao cubo sobre 3, menos 8x ao quadrado, menos 32x, mais uma determinada constante. Perfeito? Viu como é fácil? O problema é saber como começar. Né? E aí eu te orientei que quando você tiver integrais com essa característica, é importante primeiro simplificar, tá bom? Muito bem, vamos aqui para o nosso próximo exercício. Veja aqui que o meu integrando, ele tem x elevado a menos 2 mais 2, certo? Esse termo está dentro do parênteses, só que fora eu tenho um termo quadrático aqui. Eu posso aplicar a integral da potência de forma direta? Não, eu não posso aplicar de forma direta. Por quê? Por causa desse quadrado aqui em cima. Ó. E aí você me pergunta, como é que eu vou arrumar então isso daqui? Como é que eu começo a resolução desse exercício? Ó, no exercício anterior, eu lembrei para você sobre o quadrado da soma de dois termos. Lembras? E aí, então, vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Você vai usar a mesma ideia, tá bom? E aqui, ó, então eu vou pegar esse meu integrando, vou reescrevê-lo aqui, e eu vou identificar quem é o A e quem é o B, né? Então, veja que você definiu que o x elevado a menos 2 é o A, e o número 2 vai ser, para mim, o meu B. Então, eu vou pegar esses dois termos e eu vou substituir aqui no nosso lembrete, tá bom? Aqui eu tenho potência de potência, x elevado a menos 2 e o ao quadrado lá fora, a gente multiplica esses expoentes aqui, tá bom? Por isso que vai ficar aqui, ó, x elevado a menos 4. 2 vezes 2 vai dar 4, vezes x elevado a menos 2, mais essa parcela 2 ao quadrado, então vai gerar para a gente 4. Perfeito? Então, essa é a primeira ideia. Aí, o que você vai fazer agora quando pegar integrando com essas características? Você vai reescrever o seu integrando. Veja que agora, a integral que foi fornecida para você, eu posso reescrevê-la desse jeito aqui, ó, que agora é muito mais simples. Perfeito? Preste atenção, tá bom? Então, tira aí celular, tira qualquer distração, porque as nossas integrais aqui desta aula exigem bastante aí de atenção, beleza? Então, agora, olha só, eu tenho que o meu integrando é x elevado a menos 4, mais 4x ao quadrado, mais 4. Pronto, posso aplicar agora a integral da potência, isso aqui, ó? Pode, agora você pode. Então, vamos lá para o nosso segundo passo.
Substituindo aqui, ó, a integral da soma desses três termos é a mesma coisa que calcular a integral de cada um separadamente. Então, eu tenho aqui, ó, x elevado a menos 4, então, menos 4 mais 1 dividido por menos 4 mais 1, perfeito? Mesma coisa de antes. Mais 4 vezes x elevado a menos 2, então eu vou escrever como menos 2 mais 1 aqui no expoente e menos 2 mais 1 aqui embaixo. Mas, olha, o 4 está sozinho. Aí lá no exercício 2 eu te falei que eu posso escrever o 4 como 4 vezes x elevado a 0. Então, aí eu vou ter 4 vezes x elevado a 0, aí o meu expoente soma com mais 1, e esse mesmo expoente vem aqui para baixo, 0 mais 1. Tá vendo? Ó? Passo a passo aí, beabá para você. E aí, então, resolvendo a nossa integral, eu vou ter como resultado menos x elevado a menos 3 sobre 3, menos 4 vezes x elevado a menos 1, mais 4x mais c. Eu posso parar aí nesse resultado? Pode, você pode terminar aí. Mas você pode aplicar o determinado lembrete também, que x elevado a um número negativo, eu posso pegar e transformar numa fração e colocá-lo lá embaixo, como está escrito aqui, ó, no nosso lembrete. Então, se eu aplicar esse lembrete nessas duas partes aqui, ó, olha como vai ficar o nosso resultado. X elevado a menos 3, eu posso colocá-lo, né, ali embaixo no denominador e vou ter 1 sobre x ao cubo. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 1 sobre 3 vezes x ao cubo. Tá bom? Aqui, ó, 4 vezes x elevado a menos 1. Esse x a menos 1, eu posso pegá-lo e colocá-lo aqui embaixo. Tá bom? Então, vai ficar menos 4 sobre x mais 4x mais c. Então, veja aqui que nesses exercícios que eu trouxe para você, todos os três eles tinham uma certa característica. Então, o nosso foco aqui é eu te apresentar a maneira como você deve começar, como você deve pensar antes de olhar e se desesperar. Ai, como é que faz? Pronto, não sei mais fazer. Vai devagar, pensa, analisa, reveja essa aula várias e várias vezes, tá bom? E eu vou deixar aqui uma atividade para você, tá bom? Claro, né? Deixar uma atividade para você colocar em prática a aula de hoje. Então, vamos ver aqui, ó. Você tem essas três integrais aqui e eu te dei as respostas, estão aqui do lado, tá bom? Você vai estar resolvendo. Se você tiver dúvida, escreve aqui nos comentários aqui embaixo que eu estarei respondendo para você, tá bom? Então, aqui, ó, vou te dar uma ideia aqui. Por exemplo, eu tenho essa multiplicação. Faz a distributiva. Ou reorganiza primeiro aqui, ó, esses termos que tem com a raiz quadrada ou cúbica, antes de fazer, então, a determinada distributiva. Esse daqui, terceiro exercício, é a mesma ideia de um exercício que eu já apresentei aqui para você. Então, segue o nosso exemplo, mão na massa, tá bom? E pratique. Então, se você gostou aí da nossa aula de hoje, trouxe exercícios desafiantes para você, compartilhe esse vídeo aí com quem está precisando. Eu tenho certeza que essa aula aí, passo a passo, vai estar ajudando muita gente. E também você vai estar me ajudando no sentido de trazer mais vídeo, né? Fazer mais aulas aqui para você, passo a passo, tá bom? Então, eu espero que você esteja aí fazendo as outras atividades e refaçam esses exercícios aqui que eu estou propondo para vocês, tá bom? Um grande abraço aí do professor Robson e até mais! Tchau!